Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos continuar aí falando de polinômios. Hoje nós vamos falar sobre as equações polinomiais. Mas antes de falar das equações polinomiais, vamos lembrar de algumas coisinhas. Bom, lembra lá no segundo ou primeiro ano, quando vocês aprenderam que vocês tinham uma multiplicação entre números aí que dava zero? Um ou mais deles tinham que ser zero, ou seja, não tem como você ter um produto entre números que dê zero se não tiver pelo menos um deles que seja zero. Esta regrinha que serve para os números também serve para os polinômios. Aí agora vamos lá. Lembrando que na aula passada, de um modo nós escrevemos um modo geral aí para os polinômios, de maneira generalizada, um polinômio pode ser representado dessa maneira, ok? Então, já que ele pode ser representado dessa maneira, podemos igualar ele a zero. Mas Deus, por que a gente iguala a zero? Bom, a gente iguala a zero por questões de transformar esse polinômio em uma equação homogênea, Igualdade a zero é mais fácil de se trabalhar, ok? Percebam por quê. Agora, esse polinômio ele pode ser escrito em n fatores de grau 1. Lembra quando a gente fez multiplicação entre polinômios, onde eu fiz lá grau 1, fui mostrando para vocês que ia aumentando o grau? Então, eu posso escrever então polinômio sempre em produtos de fatores aí, n fatores de grau 1. Perceba, você tem R1, R2, até Rn, ok? Lembrando que o primeiro coeficiente lá que multiplica o x elevado a n, para que eu consiga gerar ele, eu preciso ter ele aqui na frente. Porém, só ele é necessário. Todos os outros coeficientes vão ser relações desses R1, R2, R3, Rn, multiplicado daí por AN. Espera aí, moço. Então, todos aqueles outros vão ter relações aqui. Mas e aí? O que isso me ajuda? Calma, vamos lá. Vamos pensar quem é esse R1, R2, R3 até o Rn. Quem são esses números? Perceba que para dar zero, um desses números ou mais tem que ser igual a zero. Então, considerando que o AN não é zero, um desses outros termos tem que ser zero. Um desses outros polinômios de primeiro grau tem que ser zero. Para zerar aqui, eu vou ter que colocar o próprio R1. R1 menos R1, zero. R2 menos R2, zero. R3 menos R3, ou seja, todos esses caras aqui, R1, R2, até o Rn, são raízes do meu polinômio, de maneira generalizada. Então, se eles são raízes desse polinômio, nossa, eu tenho as raízes do polinômio, O que faz ela zerar. Perceba que todos os outros coeficientes têm relação com as raízes do polinômio. Foi isso que Girardi percebeu. Nós já vamos falar dele. Mas eu quero que vocês notem uma outra coisa. Se eu pegar, então, o polinômio, certo? E dividir por um fator de R menos RP, ou seja, qualquer um desses R aqui até o Rn, qualquer um desses fatores, ou seja, em outras palavras, se eu descobrir uma raiz deste polinômio, eu tenho daí o binômio ou o polinômio de primeiro grau, certo? Que faz parte dos fatores que geram esse polinômio. Tendo conhecimento dele, eu posso dividir o polinômio por um desses fatores, por esse fator, dividindo por esse fator ele, eu vou reduzir o grau dele em 1. Porque, lembrando, regrinha lá de potência, divisão de potências de mesma base,
Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Como aqui é grau 1, eu pego, eu vou ter n menos 1. Então, perceba que nós vamos ter, então, um polinômio que vai ter todas as outras raízes com grau reduzido. Nossa, Nilson, mas e aí? O que acontece é que, quando você divide esse polinômio, você reduz o grau dele, você acha um outro polinômio que tem as outras raízes. Vamos supor, eu encontrei aqui, ó, o R1. Eu vou e divido o polinômio por R1. Dividir, então, não tenho mais o R1 desse novo polinômio que gerou lá como resposta. Eu vou ter como raiz desse novo polinômio todas as outras raízes do meu polinômio original. Então, eu consigo reduzir o grau do polinômio, tornando ele mais fácil de se encontrar as raízes. Um exemplo. Vamos supor que você tem um polinômio de grau 3. Aí você sabe uma das raízes dele. Você consegue dividir ele, né, por esse polinômio de primeiro grau, reduzindo ele para grau 2. Aí, com grau 2, né, você pode encontrar por Bhaskara ou por outros métodos aí, conseguir encontrar as raízes dessa equação de segundo grau, que também vai ser raízes da sua equação de terceiro grau original, certo? Mas é um assunto para uma próxima aula, ok? Vamos com calma que agora nós vamos falar de relações Girardi, que aqui eu só vou introduzir a ideia e depois nós vamos falar passo a passo dela para ficar mais fácil. Girardi percebeu, quando ele igualou as duas formas gerais aí de polinômios, ele percebeu que, a partir do segundo termo aqui, o an-1, ele tinha esse an-1, por exemplo, dividido por an, ele tinha a soma de todas as raízes com o sinal invertido, com o sinal trocado. Depois, o próximo termo que eu não coloquei aqui, mas é o an-2, dividido pelo an, ele tinha a soma de todos os produtos das raízes tomadas duas a duas. E depois o próximo, né, que era dividido por ele, era a soma de do produto de todas elas tomadas 3 a 3. Depois 4 a 1. E assim vai, até que chega no último aqui, o A0, dividido pelo AN. Ele percebeu que era o produto de todas as raízes. Ou seja, eu saía da soma e depois ia fazendo o produto 1, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4, e indo até chegar no produto de todas elas. E sempre ia assim, ó, o primeiro, que é a soma, trocava o sinal. O próximo 2 a 2, mantinha. O próximo 3 a 3, trocava. Mantinha, trocava, mantinha, trocava. Quando ele chegou aqui no produto delas, ele percebeu que, quando era de grau par, mantinha-se o sinal. Quando o polinômio era de grau ímpar, trocava-se o sinal. Foi isso que ele começou a perceber, as relações de Girardi. O que acontece agora aí, o pessoal trabalha muito quando esse AN é igual a 1, que é o que eu vou também utilizar já na próxima aula para mostrar para vocês que não é difícil, é tranquilo. É claro que do jeito que eu falei aqui rápido, vai ficar meio vago. Mas a hora que eu mostrar, eu vou mostrar passo a passo agora, tá? Nós vamos fazer uma relação e uma equação de segundo grau, um polinômio de segundo grau, e depois um de terceiro, e depois um de quarto, onde já vai ficar claro a ideia, daí para os outros vocês conseguem fazer sozinhos. Até daqui a pouco, pessoal!